Vamos agora ao nosso segundo quadro. E nesse bloco, quem inicia as nossas perguntas é a nossa amiga Daniela. Por favor, Daniela, faça a sua pergunta. No que a fisioterapia pode evitar o aparecimento de novas placas de hernia? Ela pode fazer isso, evitar o aparecimento? Então, Dani, diretamente, evitar novas placas, diretamente a gente não evita. Quem vai fazer isso são os medicamentos que vocês tomam. O que nós temos que ter atenção é, durante a atividade física de vocês, não deixar a temperatura corporal de vocês subirem muito e nem a fadiga chegar em grau extremo. Nessas duas situações, a chance de gerar uma inflamação do sistema nervoso central é maior e daí podem surgir novas placas. Então, diretamente, a gente não previne o surgimento de novas placas, mas a gente toma cuidado para não exagerar e essas placas aparecerem. Obrigada. Jefferson, por favor, faça a sua pergunta. Existe alguma restrição em relação às atividades que são propostas pelo paciente? O cuidado que se deve ter entra muito no que a Gil acabou de falar, né, de aumentar a temperatura corporal, evitar a fadiga e um bom acompanhamento desse indivíduo, né? Então, o profissional que está trabalhando com esse indivíduo tem que ter conhecimento sobre a doença para tomar os cuidados devidos durante esse processo de reabilitação. Essas são as restrições. Carmen, por favor, faça a sua pergunta. O Pilates é um tipo de fisioterapia? E qual a diferença entre o Pilates e a fisioterapia? Vamos lá, Carmen. O Pilates é um método de exercício físico. Ele pode ser aplicado por diversos profissionais, dentre eles a fisioterapia. Cada profissional, ele vai focar em um âmbito. No caso da fisioterapia, nós fisioterapeutas focamos na parte de prevenção e na parte de reabilitação do paciente. Então, o que é o Pilates? O Pilates é um método com exercícios prontos que utilizam vários aparelhos, que a gente pode ver aqui atrás, e ele tem um método ele tem algumas bases, dentre eles a respiração, a contração de determinados músculos que vão trazer uma estabilidade postural. Também tem o exercício ser feito concentrado, de uma forma lenta, rítmica, tudo para fazer com que o paciente tenha mais atenção no seu movimento, tá? Então, no paciente de esclerose múltipla, o Pilates é muito interessante porque muitas vezes vocês, além de outros déficits, vocês têm fraqueza muscular dessa região abdominal, que é uma região que a gente consegue fazer uma força e manter nosso centro de equilíbrio mesmo, nosso centro de força. Então, no trabalho dessa região com a respiração, nós conseguimos ter bons resultados. Então, como o Pilates é um método, ele é acrescentado na fisioterapia. A fisioterapia é uma gama de conhecimento que a gente trata o corpo. No caso da neurologia, trata os déficits que acontecem no sistema nervoso, no cérebro quanto na medula. Então, essa é a diferença. O Pilates é um método de exercício que faz parte na fisioterapia. A fisioterapia é um todo, que a gente pode usar como recurso o Pilates, que é o caso que a gente utiliza aqui também na BEM. Matheus, por favor. Mas as sessões de fisioterapia ou de Pilates, elas substituem os exercícios de academia, por exemplo, ou são complementares? São coisas diferentes, são coisas distintas e podem se complementar, né? Tem pacientes que vão ter mais indicação para fazer esse processo reabilitacional de fisioterapia e Pilates. Outros pacientes com outro quadro motor vão estar mais estarão aptos para exercícios na academia, musculação, exercícios aeróbicos na academia. Então, na verdade, eles são complementares. Um não substitui o outro. Ok, perfeito. Meninas, é bastante divulgado que as atividades físicas para qualquer ser humano é importante e devem ser utilizados. No caso dos pacientes de esclerose múltipla que fazem tratamento com fisioterapia ou com Pilates, só essas duas atividades já são importantes ou devem ser aumentados ainda as atividades físicas?
isso vai variar, Luiz, de caso a caso. Eu não posso generalizar. Então, vai ter um paciente que é mais funcional, mais independente, talvez ele tenha necessidade de receber um outro estímulo, além do Pilates, além da fisioterapia, que a musculação seria recomendada. Algum outro paciente talvez se beneficie também de uma hidroterapia ou uma hidroginástica. Então, isso vai variar caso a caso. Mas sim, existem pacientes que só a fisioterapia e o Pilates vão precisar de mais atividades. E tem pacientes que esses dois bastam. Então, vai variar de caso a caso. Perfeito. Jefferson, por favor, tem mais uma pergunta, né? Pode-se considerar musculação e exercícios aeróbicos como efetivamente fisioterapia? Não, Jefferson, são coisas distintas, né? Foi como eu disse, a musculação, os exercícios aeróbicos podem ser praticados, né? Existem pacientes que podem e têm indicação para isso, mais até do que a fisioterapia e o Pilates, mas são coisas completamente diferentes. Tá? Uma coisa é fisioterapia, outra coisa são exercícios na academia de musculação. Existe uma quantidade de sessões de fisioterapia a serem feitas por semana, por mês, ou depende de cada paciente? Depende. Isso é muito relativo, depende da necessidade daquele paciente. Né? Então, se é um paciente que tem um quadro mais debilitado, um paciente que precisa de mais cuidados de fisioterapia, ele vai precisar de mais sessões de fisioterapia durante a semana, durante um mês, para ter uma resposta melhor. E quem indica isso é o próprio profissional? É o próprio profissional, a gente acaba direcionando. Daniela, você tem uma pergunta também. E a fraqueza e a rigidez muscular podem ser curadas com a fisioterapia? Essa palavra, Dani, curadas, ela é um pouco forte, né? Mas com a fisioterapia a gente pode amenizar esses sintomas. A gente dizer que ela vai ser curada totalmente, a gente já estaria puxando um pouco para a cura da doença, alguma coisa assim, porque a lesão está lá. Então elas podem ser amenizadas, a gente consegue diminuir essa rigidez muscular, a gente consegue muito aumentar essa força muscular e com isso você consegue, vamos dizer, burlar um pouco essa rigidez. A sua força ganha, você com sua força ganha dessa rigidez que o músculo tem. Então, curada a gente não pode dizer, mas amenizada com toda certeza. Tenho mais uma pergunta. No início da nossa conversa, foi questionado a respeito se o fisioterapeuta pode ser um profissional adequado ou se ele precisa de uma especialidade. Aí vocês falaram que teria que ser, era recomendado a especialidade. No caso de quem não tem acesso através de convênio, não tem acesso através de dinheiro para poder financiar o tratamento, o governo disponibiliza de alguma forma acesso a esses tipos de terapia? Vocês sabem dizer? O que os pacientes podem procurar, Luiz, são lugares que têm cursos de fisioterapia. Então, geralmente, faculdades possuem clínicas escolas, onde o atendimento é gratuito e esses alunos estão sendo supervisionados por alguns profissionais que são especializados nesse caso, né? Esses serviços, na maioria dos casos, são gratuitos. E existem também lugares que as especializações de fisioterapia neurofuncional também disponibilizam atendimento para esses pacientes. Então, isso pode acontecer e esses pacientes podem procurar esse tipo de serviço. Ok. Desculpa, você pode só repetir aonde que tem que se procurar? Em clínicas, escolas de universidades que tenham os cursos de fisioterapia, porque esses alunos vão ser supervisionados por profissionais que são especialistas em neurologia, ou até em lugares onde tenham especializações de fisioterapia neurofuncional, que é aberto também para atendimento, e são alunos que estão passando pela especialização de fisioterapia neurofuncional. Perfeito. Muito obrigado.